Há um abismo silencioso que engoliu almas brilhantes, deixando-as em um cativeiro de escuridão interior. Você já se sentiu assim? Com o coração pesado, o futuro como uma névoa escura e sua mente se tornando o seu maior inimigo? A tristeza, a ansiedade, os pensamentos negativos. Eles não são apenas sentimentos, são correntes invisíveis que amarram o gigante espiritual que Deus criou em você. Estamos vivendo na época mais ansiosa da história, onde a medicina avança, mas as almas adoecem. Por que isso acontece? Onde está a chave perdida para a paz inabalável que Cristo prometeu? A resposta, meus irmãos e amigos, está em um legado de luz, em escritos que ultrapassaram o tempo e que se dirigem diretamente ao campo de batalha de nossas vidas, a mente. Esta noite, vamos desvendar os princípios eternos revelados à serva de Deus, Ellen White, princípios que não apenas combatem os sintomas, mas destruem a raiz da tristeza e da ansiedade. Esta é uma jornada profunda, que exige tempo e o coração aberto, pois o que você ouvirá vai revolucionar a maneira como você enxerga sua própria mente. Antes de mergulharmos nessa verdade transformadora, peço um instante da sua atenção. Se este canal tem abençoado sua vida, se a mensagem do legado de Ellen White ressoa em sua alma, então este é o momento. Inscreva-se agora, clique no botão de inscrever-se. Ative o sino de notificações para não perder nenhuma dessas mensagens que edificam. E o mais importante, compartilhe com outros irmãos e irmãs que você sabe que estão lutando. Você pode ser o instrumento de Deus para libertar alguém. Agora, sem mais demoras, vamos ao coração da mensagem. O grande conflito contra a tristeza, a ansiedade e os pensamentos negativos não começa fora de nós. Ele se inicia no recinto mais sagrado e mais vulnerável, a mente. Ellen White afirmou, com uma clareza profunda e inequívoca, que como o homem imagina na sua alma, assim é. Provérbios 23:7. Esta não é apenas uma citação bíblica, mas o alicerce de toda a psicologia prática cristã. Nossos pensamentos, meus irmãos, são a história não escrita de um só dia, e esses pensamentos têm tudo a ver com a formação do caráter. Ela adverte que um mau pensamento deixa uma impressão má no espírito. Por outro lado, se os pensamentos são puros e santos, o homem se torna melhor por há-los nutrido. Isto significa que o primeiro passo para vencer a tristeza e a ansiedade é reconhecer que a mente é um jardim, e nós somos os jardineiros. Não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que façam ninho em nossos cabelos. Os pensamentos negativos são esses pássaros, eles virão. O inimigo irá semear dúvida e escuridão. Mas a vitória está na ação deliberada de mudar o molde do pensamento. Temos que dar um grau mais alto ao pensamento, focalizando em tudo o que é puro, justo, amável e de boa fama. Como nos ensina Filipenses 4:8, o escrito é claro, está dentro das possibilidades de qualquer. Escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Ninguém, senão vós mesmos, podereis dominar vossos pensamentos. Esta é uma declaração de liberdade. Você não é escravo dos seus pensamentos. Você tem o poder de escolha. Em muitas de suas cartas e conselhos, ela destaca que o crente deve cercar-lhe a alma com uma atmosfera pura. Isto não é fuga da realidade, mas sim a construção de um santo refúgio interior onde o Espírito de Cristo possa habitar. A mente deve ser educada e o pensamento correto é a única segurança. A luta para alcançar a mais elevada norma depende do caráter e da maneira por que são disciplinados os pensamentos. Esta disciplina nos leva ao segundo pilar fundamental para vencer a escuridão, a vontade.
Muitas pessoas, afundadas na tristeza e paralisadas pela ansiedade, sentem que perderam o controle de suas vidas. A vontade parece fraca, dividida, quase inexistente. Ellen White faz uma distinção crucial. A vontade deve ser dirigida, não quebrada. É a mais poderosa força na natureza humana. Não foi criada para ser aniquilada pela dúvida ou pelo desânimo, mas sim para ser colocada do lado de Deus. Quando você decide dizer, eu não vou mais alimentar este pensamento de dúvida, ou eu vou confiar em Deus, apesar do que sinto, você está exercitando a vontade. O adversário não pode ler os pensamentos, mas ele pode influenciar o ambiente da mente. A única esperança é pensar correto. Isso requer um esforço proporcionado ao objetivo perseguido. Vencer a tristeza não é passividade, é ação firme da vontade em harmonia com a graça divina. O pensamento negativo, a dúvida crônica, levam à debilidade e, por vezes, a doenças nervosas. Temos o dever de crer, e é nosso dever não falar sobre o desânimo, porque isso aumenta a escuridão. Ela disse, fechai as dúvidas à porta do vosso coração. Uma palavra de dúvida abre espaço para mais. Esta é uma ordem, um ato de defesa espiritual e mental. A vontade é a chave que tranca essa porta. Agora, vamos falar diretamente sobre o antídoto para esses males. O antídoto não está em uma fórmula mágica, mas na única fonte de paz permanente. Se há algo que recorrentemente ela apontou como o único caminho, foi Cristo. Ela citou o Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E também, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Isto é mais do que um convite, é uma transferência de peso. Você não pode carregar o fardo da ansiedade e da tristeza sozinho. Você precisa depositá-lo aos pés do grande médico. Ela ensinou que esta paz não é algo que ele dá à parte de si mesmo. Ela está em Cristo e só podemos recebê-la recebendo a Cristo. Isto significa que a verdadeira cura para a tristeza e a ansiedade profundas está no relacionamento. O pensamento cristocêntrico, aquele que tem Cristo como o centro de tudo, muda os pensamentos. Quando decidimos olhar para o Calvário, para o amor incondicional de Deus, a dor presente se torna suportável, porque a esperança é maior que a dor. Ela própria, em momentos de dor física e de depressão de espírito, decidiu deliberadamente não sucumbir a tais estados atribulados, por meio de uma firme confiança no amor de Deus. Ela não quis ser achada tendo em pouca conta sua alma, desprezando assim seu Salvador. A vitória deixa de ser sobre o sentimento e passa a ser sobre a fé. Não confie no sentimento, confie na palavra, na promessa, no caráter de Cristo. O duvidador crônico centraliza-se em si, voltando o pensamento para as próprias mágoas e dificuldades. O remédio é abrigar a fé, que é um ato consciente de mudança de foco. E quando falamos de mudança de foco, chegamos ao aspecto prático da cura, aquela que envolve todo o nosso ser. O cristianismo é uma religião prática. Não somos chamados apenas a sentir, mas a agir, a viver em harmonia com as leis da natureza e da graça. Ellen White, por meio de seus escritos sobre saúde e vida plena, apresenta princípios que são, na verdade, uma terapia cognitivo-comportamental amparada pela fé. O primeiro conselho prático é: invista no seu aspecto espiritual, isto é, a oração constante e a leitura bíblica diária. Ela nos diz para orar a Deus todos os dias e contar-lhe tudo o que sentimos e pensamos. Coloque perante Ele todas as suas ansiedades e Ele suprirá o que você precisa. Os textos nos quais Deus faz promessas são extremamente importantes para o nosso bem-estar.
quando a dúvida e os pensamentos negativos surgem, devemos responder com o "assim diz o Senhor". A dúvida fala, a promessa grita mais alto. O segundo conselho é: invista no seu aspecto mental e social. Não alimente os pensamentos negativos. Corte-lhes quantas vezes forem necessárias. A mudança do molde do pensamento é um trabalho contínuo. Além disso, ela nos convida a sairmos de nós mesmos. As dúvidas desaparecem ao buscarmos abençoar a outrem, a fazer um trabalho social. Isso aumenta a autoestima e espanta a tristeza. Ter bons amigos, estar em comunhão com outros crentes, ir à igreja, mesmo que não haja vontade. O desânimo prospera no isolamento. A cura prospera na comunhão e no serviço desinteressado. O terceiro e vital conselho é: invista no seu aspecto físico. Ela apresenta os famosos 8 remédios da natureza, que são instrumentos que Deus nos deu para a cura do corpo e da mente. A relação entre corpo e mente é inegável. A ansiedade e a tristeza são frequentemente agravadas por hábitos de vida ruins. Quais são esses remédios? Ar puro, a respiração profunda, o contato com a natureza que revigora a alma. Luz solar, que afeta diretamente o humor e a produção de vitaminas essenciais. Abstinência, o controle sobre aquilo que prejudica o corpo e, consequentemente, a mente. Repouso, o sono adequado, o descanso semanal, a pausa necessária para o reequilíbrio do sistema nervoso. O excesso de trabalho sem repouso é uma causa de depressão. Exercício, a atividade física moderada e regular, que é um dos maiores antidepressivos naturais que existem, melhorando o humor e a saúde cerebral. Regime conveniente, uma dieta saudável, evitando alimentos estimulantes e com excesso de açúcar, que são prejudiciais ao sistema nervoso. A mente precisa ser alimentada corretamente. Uso de água. A hidratação adequada é vital para as funções cerebrais. Confiança no poder divino. Este é o 8º remédio, o fundamento espiritual que sustenta todos os outros. Estes são os verdadeiros remédios. Ellen White enfatiza que a vontade de Deus é que obtenhamos a cura, incluindo a cura mental. Devemos fazer uso de todos os recursos aprovados por Deus para que se obtenha a cura. Necessário procurar ajuda profissional, pois a depressão é uma doença e não deve haver culpa nisso. O crente não deve se constranger em buscar ajuda médica ou psicológica, desde que em harmonia com os princípios cristãos. A imaginação doentia, quando não controlada, pode levar a severas formas de doença. Vencer uma imaginação doentia requer convocar o auxílio da vontade. Assim, meus irmãos, o plano de Deus para você vencer a tristeza, a ansiedade e os pensamentos negativos é completo, integral. Envolve o espírito, a mente e o corpo. É um chamado à guerra espiritual que se trava na mente, um chamado para cercar-lhe seus pensamentos com a palavra de Deus. É um chamado para exercitar a vontade, onde a cada dúvida você declara uma promessa, e a cada onda de ansiedade você mergulha na paz que só Cristo pode dar. É um chamado para a ação, para sair do isolamento e servir, para cuidar do templo do Espírito Santo com os remédios da natureza. Se você está cansado e oprimido hoje, o Senhor te chama para vir a Ele. Abra mão do controle que você nunca teve e deposite tudo em suas mãos. Seu coração pode ter paz, sua mente pode ser livre. A mensagem de Ellen White é uma mensagem de esperança inabalável. A vitória não é sua, mas está disponível através de Cristo. Que Deus te abençoe nessa jornada de cura e libertação. Amém.